É impressão minha ou está quente? É uma boa impressão. Eu acho que os nossos controles, eles não são mais os originais, eles são universais. E acabou a pilha de um. Esgotou o tempo. Aí foram trocando. E nessa troca, eles estão desconfigurados. Muito obrigado, Emerson. Então a gente tem que, amanhã eu devo fazer isso, se Deus permitir, configurar novamente, aí vai ficar tudo certo. Hoje é porque era para ser assim, eu acho. Vou falar hoje sobre um tema que nós cantamos muito, inclusive cantamos bastante músicas hoje, e eu não tenho o hábito de pedir músicas relacionadas com a mensagem que faço. E não pedi essas, mas muito foi cantado hoje sobre a santidade do Senhor. E eu quero falar sobre santificação. E na verdade eu não vou falar muito. Eu vou usar bastantes versículos bíblicos que vão falar sobre isso. Que, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que a minha própria fala, porque essa tem autoridade, a que eu vou usar. Então, não se preocupe com um monte de versículos que vamos usar, todos eles serão projetados aqui na tela e vai ficar fácil de serem acompanhados. Amém? 1 Pedro 1, nós vamos ler do verso 14 ao 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Pela tradução que eu tenho, diz assim: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quero abrir um pequeno parêntese nesse primeiro versículo, que ele me chama a atenção para um detalhe, quando ele diz que não permitemos que o mundo nos amolde às paixões que tínhamos outrora. Ou seja, está falando de pessoas que se converteram e que deixaram as coisas do passado, mas que, por ainda permanecerem no mundo, estão sendo novamente moldados por aquilo que haviam deixado, por aquilo que haviam abandonado. E a recomendação do apóstolo Paulo é dizer: olha, não permitam que isso aconteça com vocês, aquilo que vocês deixaram, está novamente sendo moldado na vida de vocês. Quando vocês viviam na ignorância, vocês praticavam. Agora não são mais ignorantes. Então não pratiquem mais, não permitam ser moldados por algo que vocês já deixaram, algo que vocês já abandonaram. Eu fiquei triste hoje, no início do culto, porque todos nós, amados, chegamos aqui com um propósito: cultuar a Deus. E hoje, quando o culto começou, nós ainda parecíamos que estávamos em uma feira. Um grande barulho. A Jéssica aqui tentando trazer o povo a um sentimento de adoração, a uma preparação para o culto. E a igreja estava ainda nos apresentando-se uns aos outros e talvez desejando como foi a sua semana. Oh, que bom que você está aqui, mas fora de horário. Estávamos praticamente com um culto iniciando e uma feira em processo de não sei bem de quê, mas estava muito horrível. E eu fico pensando às vezes nisso quando há visitantes na igreja.
E eles veem isso. E eles percebem isso. A nossa falta de reverência. A nossa falta de comprometimento com aquilo que nós declaramos ser. Nós declaramos-nos como cristãos e que esse momento de estarmos aqui é para cultuar a Deus. E não conseguimos simplesmente fechar a nossa boca quando alguém chega aqui para dizer vamos dar início. Nós ainda sempre temos muito a falar. E só paramos quando terminamos de fato todos os nossos assuntos. O culto ainda vai continuar e eu pego ele, nem que seja do meio para lá. O problema é que quando você faz isso, você incomoda aqueles que querem de fato cultuar a Deus. Então eu peço encarecidamente que no próximo domingo, chegue mais cedo. Aí você pode cumprimentar os que aqui também chegarem mais cedo, que infelizmente são poucos. O nosso culto começa às 17 horas. A gente começa às 17h10, às vezes 17h15. Ainda esperando que os irmãos cheguem. Não com o meu consentimento. Eu, por mim, começaria às 17 horas. Porque quem não chegou, queridos, na maioria das vezes, simplesmente não se interessou de sair mais cedo de casa. Acontecem outros casos e não estou falando desses. Mas o nosso compromisso como cristãos é começar o nosso culto 17 horas. Então vamos zelar por isso, porque não é para nós, é para Deus. E se é para Deus, tem que ser o nosso melhor. Santificação significa separado. Quando a Bíblia diz que você é santo, ela diz separe-se. Você é alguém que foi separado, dedicado, você foi purificado, você foi preparado e nós precisamos dessa santificação para realizar qualquer obra que seja ao Senhor. Porque não apenas cantamos hoje, mas a Bíblia declara que Ele é santo, santo, santo. E é necessário que nós, como seus filhos, estejamos pelo menos buscando esse propósito, para que possamos ser por Ele recebidos. Muitas vezes é difícil de entender como a Bíblia nos chama de santos. E em muitas passagens bíblicas, algumas delas leremos hoje, nós vamos ver que, de fato, a Bíblia nos chama de santos. E melhor do que ninguém, nós nos conhecemos. E a gente pode olhar para nós e dizer, misericórdia, a Bíblia está enganada quanto a mim. Eu estou longe dessa santificação. A Bíblia está um pouco equivocada sobre me chamar de santo. Eu acho que isso deve ser apenas para o futuro. Eu acho que deve ser para outras pessoas, mas não pode estar relacionado a todos, muito menos a mim. Como? Eu, santo? De fato, a Bíblia chama você, a Bíblia chama a mim de santo. E não há engano, não há equívoco. Nós vamos buscar compreender como ocorre essa santificação. Vamos usar 3 aspectos da santificação para tentarmos sair daqui sabendo que de fato nós somos santos. Eu costumava brincar com a minha mãe quando ela ainda era viva. Eu dizia, mãe, a senhora não acha que está bom a senhora colocar uns retratos de santos aqui na parede? Ela disse, Eliakim, tu está ficando doido? Eu disse, não, mãe. Mande ampliar umas fotos nossas e coloque na parede. A Bíblia diz que nós somos santos, então vai ficar muito bonito a família, né? Embora nem todos pudessem estar lá nessa parede. Mas vamos começar falando sobre a santificação posicional. Santificação posicional. E essa é instantânea. Quando a Bíblia fala na nossa justificação, e diz justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não pode haver paz com Deus entre impuros.
porque Ele é santo. Mas a Bíblia diz que nós fomos justificados para obtermos paz com Ele. Esse é o aspecto da santificação que é posicional. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Não há, porque nós somos santos. Uma santificação posicional. Em 2 Coríntios 5:17, diz que nós somos nova criatura. Que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós fomos feitos de novo. E fomos feitos santos. Por causa do poder, por causa da glória do Senhor, ela nos santifica. A Bíblia diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. A Bíblia, não sou eu. Por isso a Bíblia nos chama acertadamente de santo. E como falei antes, fica difícil entender isso porque nós pecamos. Às vezes mais do que deveríamos, reconhecemos os nossos pecados, mas poderíamos, sem dúvida nenhuma, dizer: eu não sou santo. Mas a Bíblia diz: você é santo. Você foi justificado. O teu velho homem foi crucificado com Cristo. Mas esse é o aspecto posicional. Gálatas 2:20, ele diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aí você diz: pastor, eu não posso dizer isso, porque a maioria dos meus atos ainda estão bem longe de serem aqueles que a Bíblia diz que deveria ser. A minha vida provavelmente está bem longe daquilo que Deus tem como propósito para mim. Mas a Bíblia está dizendo que nós fomos. O apóstolo Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo. Quando nós aceitamos Cristo, primeiramente como Senhor, porque somente sendo Senhor Ele pode tornar-se Salvador, nós nos tornamos santos. 1 Coríntios 6:11 diz assim: assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Vejam que essa santificação posicional, ela não depende de mim. É uma santificação que não depende de você. Ela é realizada por Deus em Cristo. Você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado pelo nome dEle, pelo sacrifício dEle. Então, por isso, Ele pode declarar a santidade dEle sobre nós. Um outro propósito é que, quando Deus olha para nós, Ele vê a sua obra completa. Para Deus não existe esse nosso tempo, nós vivemos do presente e do passado e do futuro. Para Deus é a mesma coisa. Ele elaborou um plano, esse plano foi realizado, está sendo transformado em nossas vidas, mas Deus já conhece o final. É por isso que em Efésios a Bíblia diz que nós estamos em glória, assentados na presença de Deus. Por isso Ele pode nos ver com a sua obra totalizada e nos declarar santos. Santificação posicional. A nossa posição em Cristo é a de santos, lavados, comprados, selados com o Espírito Santo. 1 Pedro 2, o verso é o 9, e ele diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
A Bíblia diz que nós somos uma nação, um povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não depende do nosso esforço, não depende dos nossos atos. Ele nos tornou santos. Receba, aceite. A obra de Deus, ela vai ser totalmente concretizada na tua vida, mas Deus já te vê em glória. Ele sabe que o seu plano será totalmente realizado. O seu propósito será estabelecido e Ele nos vê santificados em glória pela obra que Ele realizou por nós. Cremos que no momento da conversão, do novo nascimento, acontece o maior milagre, que é a vinda de Cristo para o nosso coração. Efésios 1, 13 e 14, diz: nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quero abrir um outro parêntese. Desde o dia em que você se converteu, querido, o Espírito veio fazer morada em tua vida. Ele é o selo da nossa salvação. O verso 14 diz que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. O que muitas pessoas, infelizmente, estão dizendo: eu quero receber o batismo do Espírito Santo, quero receber o Espírito Santo. Ele já está. Se ele não está, você precisa de salvação. Se ele ainda não habita na tua vida, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Porque no momento em que você for salvo, o Espírito Santo virá e fará morada em você. Há uma grande confusão sobre esse batismo. Não, eu preciso receber o Espírito. Você recebeu. O que você precisa é das manifestações dele na tua vida, que virão sim, através da tua intimidade com Deus, através da oração, através do teu conhecimento da palavra. Aí surgirão sim as manifestações do Espírito. Mas no dia em que você entregou a tua vida ao Senhor, Ele recebeu e Ele passou a habitar na tua vida, segundo diz a palavra de Deus. Vou até repetir o versículo. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele está dentro, ele habita em você. Ele é o selo, ele é a convicção e a certeza de que nós somos cartas endereçadas ao céu. Não nos perderemos no caminho, porque tem selo. E o selo é o Espírito Santo. Em outra ocasião, a Bíblia o chama de penhor. O Senhor disse: eu vou, mas eu voltarei para vós. Mas enquanto eu vou mandar o meu Espírito, o Espírito Santo, e ele estará dentro de vós. É o penhor da nossa herança. É a certeza de que ele de fato vai voltar, porque ele deixou um penhor, o Espírito Santo. Ele está em nós, queridos. Quer falar línguas? Quer ver os dons do Espírito na tua vida? Consagre-se, santifique-se, busque, ore, jejue. Mas busque de fato ao Senhor e a ter uma vida digna do Evangelho que você tem professado. Essa é a santificação posicional. Você é santo. A Bíblia te declara santo.
não pelos teus atos, mas pelo ato do nosso Senhor bendito, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para nos santificar. E a sua obra foi completa. Ele disse: está consumado. A obra está realizada. Então ele pode nos declarar santos, porque o que ele vê de nós é a nossa vida em glória na presença dele. Outro aspecto, a santificação prática e progressiva. Santificação prática e progressiva. Em certo aspecto, nos tornamos santos ou santificados quando passamos pela experiência da conversão. Mas isso não significa que essa santificação já se completou em nós. No posicionamento, Deus já nos vê santos. Na prática, ela é algo progressivo. Não devemos confundi-la com a graça, o presente, a dádiva da salvação, porque a graça, de fato, foi derramada sobre nós. E é pela graça que nós somos salvos, como diz a Bíblia, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo escreve aos cristãos, ele os chama de santos ou santificados. Em 1 Coríntios 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Veja que ele chama de santificados e diz: foram convocados para serem santos. A santificação posicional, santificados, e a santificação progressiva, convocados, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. O interessante é que Paulo fala para esses irmãos dessa forma, os chamando de santos, mas na mesma carta, no capítulo 3, do verso 1 ao 4, Paulo dá uma bronca neles, uma correção. Como é que alguém é santo e precisa ser corrigido? Como é que alguém é santificado e precisa pegar um conserto desses? Diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Que chamada! Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. No 1 ele diz santificados, e foram chamados para serem santos. No 3 ele diz: vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido. Não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Vejam que essa santificação progressiva, ela é responsabilidade nossa. Eu sou santificado e ao mesmo tempo fui chamado, convocado para ser santo. Sai do propósito posicional, da santificação posicional, e entra a parte em que eu entro em ação. E talvez você diga: é por isso que eu não consigo. E o Senhor sabia que nós não conseguiríamos. É por isso que Ele, no momento da conversão, colocou em nós o Espírito Santo,
Porque ele diz: a carne é fraca, mas o espírito é forte. E diz: não vivam debaixo do jugo da carne, mas debaixo do espírito. Sigam os padrões do espírito, vivam no espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Ou seja, aquilo que ele pede de nós é algo que é possível, não no nosso esforço, mas através do Espírito Santo que habita em nós. O Senhor é perfeito, nada Ele vai pedir de nós que Ele não nos dê ampla condição de realizarmos. E conhecendo a nossa incapacidade de realizar sozinhos, Ele colocou em nós o seu Espírito e disse: encham-se dele, busquem-no, vivam debaixo da presença dele, e vocês satisfarão os meus desejos, ao invés de satisfazerem os desejos da carne. A verdade, amados, é que Paulo bem disse: sois crianças em Cristo. A maioria de nós ainda estamos crescendo. E esse termo que a Bíblia usa de nascer de novo é algo tão perfeito, porque quando a criança nasce, ela é totalmente dependente. Ela não anda, ela não come sozinha, ela precisa de alguém, precisa de um tutor, precisa de pais como nós, para que possa desenvolver-se. E a maioria de nós ainda está em franco crescimento. Alguns ainda são bem pequenos. Alguns já cresceram um pouco. Alguns talvez já sejam adolescentes. E alguns possivelmente já são maduros. Esse é o propósito. Nós precisamos crescer. Nós precisamos de santificar a nossa vida através daquilo que Deus nos deu como condições. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Antes. Não, pastor, desde o dia que eu me converti, eu já comecei a pregar. Que bom. Geralmente bebês não falam. Mas tem esses que falam. Mas o importante aqui é que a Bíblia está dizendo: antes, cresçam. Cresçam. Só em tamanho não, cresçam na graça e no conhecimento. Amados, nós estamos vivendo a era de uma igreja fraca, de uma igreja adoecida, de uma igreja de fato que é criança. E uma geração de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não leem, não buscam, não se interessam. Ficam com tudo aquilo que é muito pouco, que ouvem nas igrejas. Cantam, ouvem uma mensagem e pronto. Até o próximo domingo, quando eu vou poder fazer tudo de novo. O que você recebe hoje, possivelmente não te alimente nem hoje. A recomendação da Bíblia é cresça. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Conhecimento você só vai adquirir se você buscar ler a palavra de Deus, estudá-la, meditar nela, orar, pedir de Deus graça para conhecer. Porque o propósito de Deus é que todos nós cresçamos. Isso é santificação. Quando você cresce, quando você conhece, você vai de fato abandonando algumas coisas que já deveriam ter sido abandonadas. Mas você ainda não conhecia. Mas do momento em que passa a conhecer, é necessário
atingindo a varonilidade e a estatura de Cristo. Efésios 4:13. Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo disse: eu não pude dar alimento sólido para vocês, eu tive que dar leite, porque encontrei um monte de crianças. Amados, nós somos bem mais privilegiados do que esse povo, do que os crentes da igreja de Corinto, porque eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham a palavra de Deus completa, à disposição. Eu carrego no meu celular 5 Bíblias, com traduções diferentes. 5! No celular. E ainda tem um dicionário bíblico. Se eu fosse andar com isso em livros, eu teria que andar com uma mochila nas costas. Ou seja, a facilidade que nós temos de alcançar a palavra de Deus em todo local onde estivermos, porque nós passamos, na atualidade, muito tempo em filas. Mas às vezes o nosso celular é somente para ver a mensagem que foi dada, o TikTok que foi colocado, se alguém deu like na foto que você postou, ou naquilo que você postou. No Instagram, né, pastor? Mas a Bíblia praticamente não está no teu celular. Como crescer? A Bíblia é alimento. A Bíblia é fonte. Se eu não a leio, eu não cresço. Se eu não a ler, eu não vou adquirir conhecimento. Não, pastor, a Bíblia é difícil. É não, querido. O autor dela habita dentro de nós, o Espírito Santo. O que precisa é orarmos a Ele, dizer: Espírito, me explica a Tua palavra. Tu és o autor. Eu não consigo entender, mas Tu podes me dizer o que é. A maioria de nós, queridos, não tem conseguido sequer pequenas manifestações de Deus em nossas vidas. Porque estamos muito aquém daquilo que Deus tem planejado para nós. Estamos distanciados. Precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus. Eu te digo e garanto, se nós passássemos, e se o mundo hoje passasse a ler a palavra de Deus, pelo menos 90% das igrejas fechariam. Porque a pessoa iria pregar e a pessoa ia dizer: não, na Bíblia não diz isso não. Não, comprar uma vassoura, comprar uma lâmpada, comprar um sabonete feito do sangue do cordeiro, não, comprar uma oração, não. Dar 100 para ganhar 1000, não. A Bíblia não diz isso. E por que essas igrejas prosperam? Porque o povo não tem conhecimento. E a recomendação de Deus é: cresçam na graça e no conhecimento. Abram a Bíblia, queridos. Abra a sua Bíblia, conheça. Precisamos atingir a maturidade que Deus espera de nós. A medida da estatura de Cristo, correndo para o alvo, até atingir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma vocação sobre as nossas vidas. Ainda não chegamos ao real propósito de Deus em nossas vidas. E é bem possível que não o alcancemos aqui. Falo enquanto estivermos aqui no mundo. Mas é importante não desistir. Continue. Pastor, é difícil? Lute. Pastor, não é fácil?
Avance um pouco mais. Ore um pouco mais. Mantenha um pouco mais de comunhão com Deus, queridos. Abra mais a sua Bíblia. Deus quer falar conosco. Mas tem muita gente dizendo, não, eu estou orando, porque eu estou pedindo de Deus que Ele venha confirmar algo e está esperando um anjo. E o Senhor já falou através da sua palavra. Ele não vai mandar um anjo para você. E se vier um anjo, vai ser dizer, deixe de ser sem vergonha e vá abrir a sua Bíblia. Está na Bíblia, leia. Leia. E pessoas estão esperando, não, eu estou orando e um anjo vai vir me revelar isso. Não vai, queridos. Abra a sua Bíblia. Cresça no conhecimento, perdão, e isso é santificação. Você vai melhorar. A santificação definitiva, terceiro aspecto dela. Eu quero te dizer que ela ainda está por vir. Não veio. Pastor, por que Deus me pede algo que eu não vou conseguir aqui? Porque nós precisamos continuar. Se nós colocarmos um alvo muito pequeno, nós o alcançaremos. E então diremos, bom, já alcancei o alvo, agora é só relaxar. Não. A luta nesse mundo, amados, é contínua, constante. Há uma guerra espiritual que, graças a Deus, nós não conseguimos ver, porque se a víssemos, nós íamos dizer, não, Deus me livre, eu não quero isso não. Eu quero a distância disso. Mas há uma guerra. E nós fomos alistados nesse exército para estarmos nessa guerra, e estamos. E Deus requer de nós santidade, santificação. Mas Ele mesmo disse, se alguém diz que não peca, faz Deus mentiroso. Ou seja, você vai pecar. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos pecar. Todo dia, possivelmente. Nós pecamos em palavras, pensamentos, ações. Pecamos por omissão. Pecamos por excesso de zelo, que é legalismo. Pecamos em diversas áreas. Então, por que Deus pede que eu seja santo se eu não vou conseguir? Para que você continue na presença dEle. Para que você continue buscando por Ele, alicerçando-se nele. Porque essa santificação definitiva virá. A Bíblia diz que um dia nós seremos semelhantes a Ele. E quando esse dia chegar, aí sim. Adeus pecado. Adeus busca. Já estaremos com o objetivo alcançado. 1 João 3:2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. Veja, somos filhos de Deus, já. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tem algo maior, tem algo mais, tem algo além. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Semelhança. Possivelmente não em aparência, mas em caráter. A Bíblia diz que nós participaremos da glória de Deus. Amados, eu não posso nem te explicar isso. O que é participar da glória de Deus? Mas Deus é glorioso. E a Bíblia diz que nós seremos participantes dessa glória. Veremos como Ele é. A visão que João teve de Cristo é algo surpreendente. Ele ressuscitou, os discípulos o viram, falaram com Ele, reconheceram, abraçaram, andaram, comeram junto com Ele.
homem, normal. Eles puderam reconhecê-lo, viram as marcas dos seus ferimentos. Mas a visão que João tem de Cristo é com cabelos alvos como a lã, olhos como chamas de fogo, vestes talares, cinto de ouro, botas como bronze polido. Essa é a visão de João. Esse é o Cristo que nós veremos. O Cristo glorificado. O Senhor totalmente glorificado. Com essa visão nós o veremos e a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. A santificação completa. E todo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Poderíamos colocar em outras palavras, santifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. Quem? Todos aqueles que o esperam, que têm nele essa esperança de vê-lo como é, de ser semelhante a ele. Agora eu te pergunto, querido, como está a tua vida? Você tem buscado isso? Santificação? Qual o tempo que você gasta na leitura da tua Bíblia, na oração, nas coisas de Deus? E quanto tempo você gasta olhando para um celular, sem sequer pensar em Bíblia ou alguma coisa sobre Deus? Quanto tempo? A gente, depois de pensar nisso, talvez a gente diz que Deus tenha misericórdia de mim. E há de completar a obra só no dia do nosso encontro com Cristo. Sim, essa santificação possivelmente só será completada nesse dia, quando Ele vier nos buscar, e a Bíblia diz que se estivermos vivos, seremos arrebatados no momento, num abrir e fechar de olhos. Se estivermos mortos, ressuscitaremos e encontraremos com Ele nos ares, e receberemos esse corpo glorificado. Seremos semelhante a Ele. A santificação de fato estará concretizada em nossas vidas, porque Filipenses 1,6 diz assim: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus, querido. A obra será concluída nas nossas vidas. O Senhor fará, o Senhor há de realizar. Às vezes nós estamos aflitos por alguém que nós conhecemos e julgamos muitas vezes pior do que nós. E dizemos, meu Deus, o que será dessa pessoa? Como vai ser? A Bíblia diz que o Senhor vai concluir a obra que Ele iniciou. Se você um dia entregou a sua vida a Cristo, recebendo-o como Senhor, e Ele tornou-se teu Salvador, e te disse, você é santo, e você tem, com lutas, mas buscado essa santificação, pode ter certeza de uma coisa: a obra na tua vida será completada. Nós vamos encontrar o Senhor em perfeição, porque Ele fará isso em nossas vidas. E para concluir, querido, a cada dia, o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas, pela graça de Deus, para nos aperfeiçoar. A cada dia o Espírito Santo tenta moldar o nosso caráter, com aquele, talvez, pouquinho de tempo que damos a Ele. Aquele pouco de tempo que nós ofertamos a Deus, o Espírito vem em nós para tentar nos melhorar. Santificação é essencial.
aos que desejam uma relação mais profunda com Deus. Se você é um desses que diz, não, eu quero melhorar, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser vaso nas mãos de Deus, busque, conheça, ore, santifique-se, porque biblicamente a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Às vezes na nossa vida desregrada, mas sabendo que somos filhos de Deus, nós ansiamos por essas coisas. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me torne um instrumento nas mãos dEle. Queridos, não vai rolar. Sem santificação, nós não veremos o Senhor. Quer ser usado? Santifique-se. Deus vai te usar. E a nossa oração, queridos, seja uma, e seja ela assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém? Vamos ficar sobre os pés, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, gratos pela Tua palavra. Ó Deus, com o reconhecimento de que as nossas vidas, ó Deus, poderiam ser melhores utilizadas por Ti. Mas talvez não temos dado a oportunidade, não temos Te buscado, não temos, ó Deus, ganhado tempo em oração na Tua presença, não temos usado aquilo que o Senhor tem nos dado, de facilidades, ó Deus, de ter a Tua palavra ao nosso alcance. Temos gasto nosso tempo, ó Deus, em tantas outras coisas que não edificam e que ao invés de nos fazer santificar, ó Pai, destroem a nossa comunhão contigo. Que a Tua misericórdia, ó Deus, nos alcance e que o Teu favor, ó Deus, o Teu Santo Espírito em nossas vidas, encontre em nós lugar, encontre em nós espaço para agir, para falar, para nos usar de fato, para que possamos ser de fato instrumentos em Tuas mãos. Lutar, ó Deus, por algo que não conseguiremos, que é a santificação total, que é a erradicação do pecado, isso não acontecerá aqui. Parece algo, ó Deus, que foi pedido. Por que pedir algo que eu não consigo? Para que eu possa buscar, para que eu possa manter-me diante da Tua presença, para que eu possa estar firmado, alicerçado, guardado em Ti, unido a Ti. Esse é o propósito. Fazendo isso, ó Deus, nós cresceremos sim, nosso conhecimento aumentará sim, nós chegaremos à maturidade que o Senhor espera sim, e poderemos de fato ser usados pelo Senhor. Nos abençoa, ó Deus, como igreja. Tu conheces e sabes, ó Deus, a dificuldade de cada um. Conheces os desejos do nosso coração. Tudo que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos livre do mal, ó Deus, nos livre do engano. E nos dá, ó Deus, mais amor por Ti. Mais amor por Ti. Pela Tua palavra, pelas coisas que são Tuas, ó Pai. Em nome de Jesus. Nos abençoe e nos guarda, ó Deus, nessa semana que se inicia. No próximo final de semana, ó Deus, nós estaremos realizando o EPC. É uma obra tremenda. É algo importante. É algo, ó Deus, que é do Teu interesse, porque o Senhor, de fato, veio para salvar o homem. E nós estaremos aqui, ó Deus, com esse propósito. Eu te peço que o Senhor nos guarde, ó Pai. Estamos em guerra, mas a vitória é Tua. Nos guarda, nos protege, ó Deus. Nos livra do mal. E principalmente, ó Deus, nos torna melhores, ó Pai. Para que nesse final de semana nós estejamos de fato
cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, ó Pai, e possamos ser usados poderosamente por Ti, na propagação do Teu Evangelho, na manifestação do Teu amor, e em tudo aquilo, ó Deus, que envolve o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, usa-nos, perdoa as nossas faltas, ó Deus, como igreja eu te peço, nos purifica mais, nos limpa mais, perdoa os nossos pecados, ó Deus, para que estejamos puros diante da Tua presença, e assim poderemos ser por Ti usados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, muito obrigado. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre guarida em nossos corações. Que ela, ó Deus, produza frutos. E esses frutos permaneçam para a honra e para a glória do Teu nome. É pelo que nós oramos, também é pelo que nós agradecemos, crendo que assim será, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.